Muito bem, já temos mais de 100 pessoas na sala, então vamos começar. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Boas-vindas a todos e todas a este webinário sobre as contribuições nacionalmente determinadas na Bacia Amazônica. Meu nome é Sten, eu sou uma jornalista especialista em mudanças climáticas e sistemas alimentares. Sou moderadora de vocês hoje. Antes de começarmos, vou passar por algumas regras. Este webinário está em inglês, mas nós teremos tradução simultânea para espanhol, francês e português. Então, para acessar a tradução, por favor, acessem o ícone na parte inferior da sua tela. Para idiomas, tradução, escolham os idiomas de sua preferência. Para ajudar os intérpretes, solicito que os palestrantes falem a um passo moderado e claramente. Nós vamos ter tempo para perguntas e respostas ao final. Então, por favor, coloque suas perguntas na seção de perguntas e respostas e não no chat. Mas podem usar o chat para nos informar quem vocês são, qual a sua organização e de onde estão falando. Hoje nós vamos gravar essa sessão e vamos compartilhar com vocês posteriormente. Agora que já resolvemos isso, vamos passar para o tópico de hoje. E é essa época do ano, novamente, em que nós começamos a falar sobre as negociações climáticas e o que isso significa para a segurança alimentar e de direitos territoriais dos povos indígenas. Este ano temos uma COP, que será no Brasil, mas temos uma comunidade vibrante de organizações indígenas que estão na frente da liderança dessas questões. E vamos trabalhar com a questão do Caribe e a América Latina, onde temos a sociedade civil que está trabalhando com os governos para trazer à vista, à tona, as comunidades indígenas e comunidades locais. Nós vamos ter a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, que lançou este ano uma iniciativa histórica que é a contribuição indígena nacionalmente determinada. Todos nós temos contribuições e vamos verificar como os países estão planejando reduzirem as emissões de gás. NDC indígena está enraizada em conhecimentos ancestrais e se trata de reforçar o ponto de que o debate climático precisa considerar a equidade, a autodeterminação e a participação efetiva dos povos indígenas quando se trata da implementação do Brasil, das contribuições do Brasil sobre as contribuições nacionalmente determinadas. E como será a COP este ano? Nós vamos ter os palestrantes hoje que vão falar sobre isso, mas como todos sabem, as organizações indígenas e lideranças têm viajado e trabalhado muito para alcançar lugares em áreas difíceis e alguns estão tendo problemas de comunicação bastante graves, mas nós temos dois palestrantes hoje que vão nos se juntar a nós. Eu vou apresentá-los em ordem alfabética. Nós temos Luciana Helena Remendes, que é a diretora de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia. Ela tem décadas de experiência em gestão ambiental, incluindo adaptação climática, e é muito bom ter um representante do governo falando conosco quando falamos sobre as NDCs. Lúcia, muito obrigada por tirar esse tempo para conversar conosco. Temos também a Patrícia Soares, que é conselheira para a Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana. Patrícia está numa posição boa para falar sobre as NDCs colombianas indígenas, então você poderia explicar para nós sobre como isso aconteceu, quais são as áreas de foco e o que está envolvido no estabelecimento das contribuições nacionalmente determinadas indígenas colombianas. Bom dia.
Quero começar agradecendo a oportunidade de participar deste painel, saudar fraternalmente a todos e todas desde aqui dos nossos povos indígenas da Amazônia colombiana. Queremos dizer que essa construção conjunta das NDCs colombianas não são apenas uma meta e uma política climática, mas também um assunto que representa a vida ou morte para nós, povos indígenas, pela situação que estamos vivendo em cada local onde vivemos. E também quero aproveitar esse espaço para dizer que na Amazônia colombiana nós temos 27 milhões de hectares que estão guardados por povos indígenas e essas áreas são extremamente preservadas devido à proteção dos povos indígenas, ao sistema de governo, de governança que nós praticamos. E vamos fazendo essa contribuição para a questão climática. Então, para nós é muito importante que todos comecem a ver a Amazônia com outros olhos e vejam a importância da nossa contribuição. É importante que, que o mundo conheça quais são as nossas contribuições e valorizem a contribuição dos povos indígenas. Queremos aproveitar o dia de hoje, esse espaço, para contar a vocês que nós estamos trabalhando com o governo colombiano, propondo 6 linhas estratégicas para que sejam consideradas e incorporadas na atualização das NDCs colombianas. Essa é uma linha estratégica, temos uma linha estratégica que nós estamos articulando como Bacia Amazônica, que tem a ver com a produção dos territórios indígenas em termos de ação climática, a articulação dos povos indígenas como medida efetiva para a mitigação e também o assunto da transição energética justa, dizer que seja reconhecido o consentimento prévio, livre e informado, os direitos adquiridos dos povos indígenas e que também se ex- excluam, que excluam as minerações dentro de territórios indígenas, que agora está começando a ficar em voga, e dentro da Amazônia nós queremos ter nossos territórios preservados. E a terceira estratégia tem a ver com financiamento climático direto. Alguns povos indígenas, através desses instrumentos financeiros, nos estamos organizando e construindo estratégias para podermos conversar em nível de igualdade com as outras organizações da Amazônia colombiana. Estamos consolidando um fundo que se chama Fundo Indi, onde devem chegar esses recursos para que possam apoiar aos povos indígenas, permitam a implementação dos instrumentos de planejamento. E a quarta estratégia tem a ver com o sistema de conhecimento indígena e queremos que sejam integrados nos espaços e documentos diferentes como pilares estruturais para a ação climática. O sexto ponto tem a ver com a governança territorial. Em Colômbia acontece algo muito importante, um problema importante na Amazônia também, onde se vem avançando com o reconhecimento dos governos subnacionais, fazendo contribuições importantes à questão climática. É necessário o reconhecimento disto e dar lugar a isso na sociedade para que sejam incorporados as nossas contribuições. Isso tem a ver com a governança territorial e a justiça climática, onde então, a sexta linha tem a ver com a participação dos povos indígenas nos cenários diferentes, onde se tomam decisões, onde pessoas falam por nós, e nesse momento os povos indígenas já podemos falar por nós mesmos. Queremos ser envolvidos nas negociações e nós mesmos queremos dizer como queremos ser entendidos, porque no momento, até o momento não nos estão entendendo e queremos ter a oportunidade de termos a nossa própria voz. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu vejo que a Luz está concordando, então quero passar para ela em seguida. Mas eu quero fazer uma pergunta, Patrícia. Você explicou muito bem a importância das comunidades indígenas terem uma voz e serem representadas por si próprias, mas seria ótimo se você pudesse explicar um pouco mais sobre
o processo de NDC na Colômbia em si, como aconteceu, com o que está acontecendo, com que pé está agora, e você também falou sobre o fato de que estão trabalhando com o governo, então você poderia explicar um pouco mais sobre isso também? Muito obrigada. Sim, é importante mencionar que nós, povos indígenas da Amazônia colombiana, estamos fazendo um exercício de nos formarmos e temos uma sinergia com as universidades e intercâmbio cultural para apoio mútuo técnico e político e para garantir nossa participação em espaços de negociação. Com isso, nós chegamos a um exercício de diálogo intercultural que tem sido praticado na Colômbia e nos leva à seguinte pergunta que você fez. A segunda pergunta tem a ver com como nós nos estamos articulando com o governo da Colômbia. É importante dizer que a Amazônia colombiana ganhou espaço, tem ganhado espaço, onde se articulam e se consertam as políticas para a Amazônia colombiana. Espaço onde nós encontramos apoio para as nossas ações e um espaço onde há alguns meses nós temos nos encontrado com ministérios também, e temos um documento robusto de recomendações técnicas, políticas, para que sejam incluídos na, nas SDS 3.0. O Ministério do Meio Ambiente se comprometeu a trabalhar conjuntamente com os povos indígenas nessas atualizações e na incorporação de nossas propostas às NDC, e também queremos aproveitar o espaço para dizer que é importante reconhecer as ações que estão sendo realizadas. Nós nos reunimos já faz um mês em Bonn, na Alemanha, participamos do SVS 62 e queremos reconhecer o aporte do governo colombiano e reconhecer os direitos territoriais dos povos indígenas e a dar prioridade à questão climática. Queremos também reconhecer que o governo está dando acesso ao financiamento aos povos indígenas em pontos-chave neste momento em que nos encontramos. E, sem embargo, vemos como preocupação também, aproveitando também esse espaço para dizer que na nossa agenda temos até o meio de setembro para alcançar as NDCs, mas ainda não começamos os planejamentos técnicos com o governo da Colômbia para ver como nós podemos contribuir, se tem dúvidas nos documentos que apresentamos ou se precisamos trazer mais conhecimento e propostas e se os pontos que apresentamos foram incorporados. Então, estamos ainda esperando ver o que precisa, que novas contribuições precisamos fazer para o governo do Colômbia para podermos fazer esse aporte. Em alguns momentos, vemos no público que o governo da Colômbia está muito comprometido com o tema de povos indígenas. Assim mesmo, entendemos que está passando por uma conjuntura política em que esse governo não tem espaço também, mas sentimos que não tem muita clareza para que essas propostas sejam incorporadas. Estamos fazendo as atualizações, mas queremos continuar pensando que sim e manifestar nossa vontade e disposição como Amazônia colombiana para dizer aqui estamos, Lucilena, para continuar contribuindo, e acreditamos que é importante que o governo reconheça, os governos reconheçam os indígenas como atores climáticos chaves e para a participação a partir dos territórios, mas também consideramos que
a produção a participação dos povos indígenas, no estado natural. Nós, na Colômbia, não gostamos falando de dos povos em isolamento voluntário. Quem está isolado somos nós. Eles estão no lugar onde eles devem estar, e também eles contribuem de forma chave para a vida e a diversidade da Amazônia colombiana. Representamos o governo da Colômbia, que nós queremos ser considerados não como anexos, eles por enquanto são considerados anexos, mas agora reafirmamos nosso compromisso para contribuir. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu queria falar com a Luz agora, mas talvez eu volte a você para mais falar sobre as áreas focais, 6 ou 7 áreas. Luz, posso chamar você agora porque a Patrícia não está aqui? É, a tradutora pede desculpas, mas tem muito ruído vindo para cá e é difícil entender o que ela está falando. Ah, você me escuta? Os outros estão me escutando? Sim, estamos escutando. Luz, a Luz pode falar novamente para que os intérpretes escutem? Não, eu estava dizendo que não é sempre o caso que organizações indígenas e o governo têm comunicações abertas e é quase como uma parceria, e nós queremos ouvir as reflexões da Luz sobre o que a Patrícia falou e toda a ideia de NDCs indígenas e o que isso quer dizer para a Colômbia. Luz, você está no mudo. Muito bem. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite a participar desse espaço e essa oportunidade de conversa. Eu sou parte do governo da Colômbia, sou a diretora de mudanças climáticas do Ministério do Desenvolvimento do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A nossa ministra Helena Estrada é a primeira ministra indígena da Colômbia, que é um feito importantíssimo para o país, para os povos indígenas, e nos permite avançar nessa relação mais estreita e mais respeitosa com os povos indígenas. Os povos indígenas na Colômbia tiveram que lutar pelo espaço de reconhecimento e de contribuições nas políticas públicas, e nós estamos num momento em que isso é importante. É importante avançar no reconhecimento e nas ações concretas com relação aos indígenas. Nesse sentido, então, nós temos tido essas conversas não só com a mesa da região amazônica, mas a mesa permanente a de povos indígenas. A Colômbia tem 15 povos indígenas distribuídos por todo o país, que organizativamente pertencem a diferentes formas associativas. 7 dessas organizações que agrupam outras organizações também participam dessa mesa permanente de negociação, entre elas a OPAL. Com a mesa permanente de negociação e com a mesa amazônica, nós temos conversado para atualizar as contribuições nacionalmente determinadas, que é um termo que é dificilmente entendível, inteligível, e a maioria da população não o compreende. Então, nós usamos a sigla NDC como nossos desafios climáticos, pensar em nossos desafios como país para
deixar de para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e aumentar o trabalho de incidência para evitar as mudanças climáticas ou diminuir. E, nós estamos participando de uma forma muito contundente. A OPIAL, como disse a Patrícia, está fazendo um trabalho tem feito um trabalho muito importante e precioso, com propostas muito claras e com as quais nós do governo estamos de acordo. Temos a confiança e a segurança de que elas vão ser incorporadas nos nossos desafios climáticos NDCs e nossos compromissos para o mundo, para com o mundo. Mas, nessa mesa de negociação que envolve todos os povos indígenas do país, deveria haver outra discussão, uma discussão que vem dessas estruturas organizativas, e é nesse processo que nós estamos nesse momento. E a MPC nos, mandou um mapa, uma rota que necessita de financiamento, e nós estamos nesse processo de gestão de processos contratuais, para que as pessoas que estão nos diversos territórios possam vir até Bogotá, que é onde nós vamos ter essas discussões, e ver se as organizações estão de acordo com a proposta de incorporar essa síntese. E esse encontro vai acontecer no mês de agosto, e são basicamente 3 espaços de discussão, 3 espaços de vários dias, não é um espaço por dia, são espaços de vários dias, em que vão acontecer essas discussões entre as organizações indígenas para negociar a proposta com o governo. Além disso, também temos trabalhado baseados no compromisso do Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o plano, chamado Colômbia Potência de Vida, que é a construção de um plano de adaptação, mitigação e resiliência climática a partir dos sistemas dos saberes dos povos indígenas. Esse plano já está construído. Ele foi discutido amplamente pelas organizações indígenas, onde de vários pontos de vista foram feitas propostas nesse momento de processo de negociação desse plano, e o plano também, nos traz alguns insumos importantes para serem incorporados dentro da nova NDC. Devemos dizer que a NDC 2.0 não tinha uma integração dos pontos de vista nem dos povos indígenas, nem dos povos, nem do povo negro, nem das comunidades camponesas. Ele foi feito de maneira menos participativa. E mesmo que hajam algumas linhas, como diz a Patrícia, falando desses povos, eles são vistos como anexos, e não é parte da força que nós queremos, eh, incluir desses povos todos. E é por isso que nós estamos com esse plano de negociações específicas com os povos indígenas, os povos afrodescendentes, e também uma rota de participação da população geral, com oficinas de participação em diferentes departamentos, que são como os estados, as regiões do país. Essa foi a rota estabelecida, e estamos aqui fazendo publicamente este compromisso, porque é um compromisso de governo. Incorporar a visão dos povos indígenas nas NDCs é o compromisso do governo, ou seja, é dizer que ou seja, usando a nossa sigla, nossos desafios climáticos. Muito obrigada, Luz, é ótimo escutar, você ser tão franca com relação a esse compromisso. Você falou, sobre a linguagem, falando de NDCs como nossos
desafios climáticos, porque contribuições nacionalmente determinadas é um jargão complicado, parte do processo da ONU, mas se vocês falam de nossos desafios climáticos, as pessoas entendem. Você falou sobre essa mesa redonda permanente com as organizações indígenas. Isso é um desenvolvimento recente que aconteceu apenas recentemente? Ou essas comunicações e discussões e respeito mútuo têm estado presentes há um tempo já? A mesa permanente de de negociação já existe há muito tempo. A novidade nessa discussão são esses compromissos climáticos. E a reivindicação que se faz dos povos indígenas é participar nas decisões sobre o clima, que são decisões sobre o território, e que o território é ação climática. O território mantido e conservado pelos povos indígenas é conservação climática. A novidade aqui, são os temas de discussão. Eu acho então que estamos avançando por um bom caminho nessa relação e nessa construção conjunta. A novidade aqui é como nós vamos incorporar essa visão dentro dessa NDC 3.0, que, vai ser um desenvolvimento para além da NDC 2.0. Ótimo, muito obrigada. Patrícia, muito rapidamente, posso perguntar para você, no início você falou sobre o fato de que há 6 ou 7 áreas focais nas que vocês estavam examinando para essa proposta. Eu gostaria de saber se você pode experimentar um pouco, explicar um pouco mais sobre que áreas são essas? Nós, como povos indígenas da Amazônia colombiana, estamos nos diferentes espaços, tanto internos que temos, como em níveis de estado e departamento. E temos uma proposta do governo da Colômbia, que foi feita anteriormente, e tem 6 grandes linhas estratégicas. A primeira linha tem a ver com a proteção do território como ação climática. E aqui é chave o tema da articulação dos territórios dos povos indígenas para a mitigação e adaptação, levando em conta o que eu também mencionei nos territórios que estão resguardados, que estão sob cuidado dos povos indígenas e que estão grandemente conservados, na sua maioria, e se nós tivermos esses territórios, podemos continuar conservando e protegendo. Então, os povos indígenas devem garantir uma Amazônia eh, conservada na sua maioria, e isso se alinha muito bem com os indicadores e recomendações que nós fizemos nos documentos que apresentamos aos governos da Colômbia, diante da questão da mitigação e adaptação, que é um tema crucial, estrutural, do qual estamos falando para a COP30, que é importante, e a linha seguinte tem a ver com a transição energética justa. Nós falamos sobre respeitar o consentimento prévio, livre e informado. eh, Nós conseguimos, como povos indígenas, como União dos Povos Indígenas do Mundo, ter esse conhecimento direto. E estamos convencidos de que o principal, digamos, reconhecimento e respeito passa pelo consentimento, quer dizer, se não há consentimento dos povos indígenas para qualquer ação que será feita nesse processo de transição justa que envolva os nossos minerais que estão nas nossas
terras dos povos indígenas, nós devemos deixar claro que devemos garantir que haja consentimento. Nós, por muito tempo, já conversamos e queremos viver como vive o resto da sociedade. Tem a ver com financiamento climático direto aos povos indígenas. Nós estamos dizendo, nós estamos aqui, estamos conservando, mas essa conservação, essa proteção, nós estamos fazendo como enfrentamento às mudanças climáticas, é a nossa ação climática. E por isso nós estamos propondo instrumentos financeiros e me parece importante que também seja dado acesso a nós a esses instrumentos. E eu ia mencionar que ontem nós tivemos uma reunião com as organizações da Bacia Amazônica e vimos que nesse momento estamos passando por impacto do câmbio, da mudança climática com as inundações. Então, eu também vim de um departamento da Amazônia colombiana, os territórios estão inundados, as pessoas perderam suas lavouras e como vão fazer se não, como nós vamos enfrentar isso se nós não temos financiamento direto para garantir que possamos enfrentar os impactos disso tudo? A quarta tem a ver com o sistema de conhecimento indígena e educação e cultura. Nós consideramos que isso seja integrado como pilares de ação climática. Nós não sabemos como lidar, como contribuir. Nós sabemos porque nós já demonstramos isso historicamente e está ligado aos fundamentos culturais ensinados a nós por nossos avós. E dessa forma estamos conservando a Amazônia. Isso é muito importante. Esses pilares essenciais de ação climática são relacionados com as estratégias que têm a ver com governança territorial, em que o reconhecimento dos governos, que os governos nos reconhecerem como atores, nos ajuda a enfrentar a questão climática. Então, na experiência que eu tenho, tem a ver com essa questão das entidades territoriais, os governos nacionais também têm dado contribuições importantes. E as pessoas que estão nos territórios estão muito dispersas, mas temos visto de parte das autoridades, temos que ver esse reconhecimento a esses conhecimentos tradicionais, e agora nós temos chegando a um momento muito importante para o país e para o mundo. E a última estratégia tem a ver com a participação e representação plena e efetiva na governança climática nacional e internacional. Nós entendemos que nesse momento temos uma ministra indígena no departamento de Amazonas, nesse espaço de tomada de decisão em que vemos as nossas contribuições para o país e para o mundo, estamos também nos preparando para orientar, assessorar, em dizer isso sim funciona, isto não funciona nos territórios. Nós temos o coração na Amazônia, nossas famílias estão lá, estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Então, essa discussão da nossa participação nos espaços de decisão não é apenas por nós que estamos nas cidades. Patrícia, solicitamos que fale um pouco mais lentamente. Desculpe interromper, mas para que os intérpretes possam acompanhá-la. Ah, por favor, ou muito obrigada. É que o assunto para mim é muito emocionante, então eu acabo me empolgando. Eu estava dizendo que esse conjunto tem a ver com a participação e representação plena e efetiva dos povos indígenas em cenários diferentes. E por que isso é tão importante? Porque nós somos os que estão no território. Nós estamos nos territórios
E precisamos informar que existe um sistema de conhecimento, nós estamos contribuindo, mas também estamos morrendo por causa dos impactos e efeitos das mudanças climáticas. Então, precisamos participar dos espaços decisórios. Isso temos que fazer como responsabilidade coletiva com relação às nossas famílias que estão vivendo ali, sofrendo os impactos. Temos que dizer que a Amazônia está inundada e nós estamos, e não por nossas ações, mas por ações dos povos do mundo inteiro. Então, nós vemos com grande preocupação o calor muito forte que está chegando à Amazônia. Nossos idosos já não conseguem ir às lavouras por causa do sol que está tão forte. E esses impactos não estão sendo causados por eles, mas eles são os que estão sofrendo as consequências. Então, essa é a necessidade que nós temos, que o mundo nos escute, que o mundo nos reconheça e nos reconheça as nossas contribuições e incorpore nossas demandas nos documentos. Isso é uma demanda estrutural. Nós precisamos disso agora. As decisões de agora vão repercutir nos nossos futuros. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, e eu peço desculpas por interromper você. Eu vejo que já tem algumas perguntas dos nossos ouvintes, então quero fazer uma última pergunta a cada uma de vocês antes de abrirmos a sessão para perguntas e respostas. É a mesma pergunta para as duas, embora a perspectiva seja um pouco diferente. Então, Patrícia, o que você gostaria de dizer aos aliados em termos de como podem apoiar vocês, seus objetivos, à medida em que avançamos em direção à COP30? Como eles podem ajudar? Nós estamos passando por um momento crítico na Amazônia e no mundo, certo? Precisamos encaminhar juntos, com coerência, com respeito e com articulação real e efetiva. Nós consideramos que os aliados estratégicos e as pessoas que amam a Amazônia devem nos apoiar, podem nos apoiar de muitas formas. Podem apoiar a cada um de nós nesse momento. Precisamos fazer alguma coisa, nós não sabemos como nós vamos viver mais para frente se não houver providências. Então, os parceiros podem nos acompanhar nas nossas ações que realizamos, tanto as ações junto aos governos, como as ações que nós fazemos no dia a dia. E nossos aliados estratégicos podem nos ajudar, como ONGs, as pessoas que amam e querem contribuir voluntariamente para a Amazônia. A primeira coisa é nos respaldar, respaldar nosso conhecimento, nossos direitos territoriais, como ação climática efetiva, e que nos ajudem a participar plenamente e de maneira eficaz como atores-chave nas questões de governança territorial. Às vezes nos dizem que sim, no sentido prático, temos muitas barreiras e também podem nos ajudar promovendo acesso direto ao financiamento climático sem intermediários, para que os reforços cheguem àqueles que verdadeiramente cuidam da Amazônia e que nesse momento estão sofrendo os piores impactos das mudanças climáticas e não sabem nem mesmo o que está acontecendo no resto do mundo. E também consideramos que seja importante que vocês nos acompanhem na nossa incidência política, desde as propostas que temos feito para a Amazônia colombiana, mas também em termos de prioridades, o que temos feito como povos da Bacia Amazônica, cenários diferentes, países diferentes, o que temos feito, o que as organizações indígenas têm feito na Amazônia, e também consideramos que podem nos ajudar a facilitar o diálogo, nos ajudando
a participar das decisões, gerando um processo de apropriação, que é o que nós queremos, que nossas propostas sejam incorporadas, mas não foram porque não estamos sendo compreendidos. Precisamos então de auxílio desde nossas fontes para que possam explicar e contar às pessoas o que um documento escrito não consegue contar. E por fim, tem muitas maneiras, mas as que eu me lembro, o que eu me lembro agora nesse momento é a questão de nos ajudar com os meios de comunicação, as redes sociais. As redes sociais têm um papel importante em ajudar os povos indígenas a explicarem como estamos sofrendo impactos, como queremos fazer como sociedade e que a gente possa finalmente explicar como queremos caminhar. A Amazônia já passou do ponto de não retorno e é uma responsabilidade de todos os povos, não apenas da Amazônia, é responsabilidade de todos que haja uma sincronia conjunta da sociedade em geral, que ame a vida, porque essa é uma decisão que já temos que tomar. Nós queremos continuar vivendo, nós queremos que nossas crianças que vão vir depois de nós possam viver bem. E nossas decisões de agora estão repercutindo sobre eles, estão influenciando em nossa cultura. A Amazônia sempre vai estar aberta para as pessoas que queiram vir nos acompanhar com o coração. Nós vamos seguir também agindo com os nossos conhecimentos ancestrais e queremos que todos possam nos acompanhar neste processo, porque mudar não depende só de nós, depende de todos. Muito obrigada. Então, é um pouco diferente para o governo, mas a pergunta é a mesma. Como os aliados podem apoiar os esforços da Colômbia nesse impacto? Como podemos apoiar vocês, né, em direção à COP30? O que pode ser feito para apoiar o governo da Colômbia? O que vocês precisam dos parceiros e aliados? Muito bem. Precisamos deste apoio dos diversos aliados na implementação do que vai ser essa NDC 3.0. Precisamos de muito apoio dos aliados para esse processo de participação. Há muitos aliados internacionais e nacionais também, a partir da sociedade civil, que estão contribuindo nesse processo de construção, de atualização dessa nova NDC. Mas a implementação vai precisar de um grande esforço. O financiamento direto, ao qual a Patrícia se referiu, necessita de apoios importantes para que possa acontecer. E temos certeza de que, a partir desses mecanismos de financiamento direto, os recursos vão ser muito mais eficientemente utilizados nos territórios em que eles vão chegar, em que eles têm que chegar. Por isso é importante receber esses apoios. E todo o apoio conceitual, metodológico, que também é muito importante. Temos um longo caminho a percorrer na implementação dessa NDC 3.0, mas também no caminho rumo à descarbonização rumo a 2050. Então tem muita coisa por fazer. Esse papel desses parceiros, tanto no nível nacional quanto internacional, é fundamental, levando em conta também
que toda colaboração é bem-vinda, contanto que se respeite a soberania nacional, contanto que não atente contra isso que estamos propondo. Às vezes temos algumas incoerências. Nós temos alguns incentivos de descarbonização, mas cujo financiamento pode vir das mesmas fontes, daqueles que geram carbono. Isso deve ser visto com muito cuidado, precisamos ser seletivos. Essas contribuições dos parceiros não podem atentar de maneira nenhuma contra a soberania nacional, nem contra a autonomia dos povos indígenas em seus territórios. Outra coisa que disse a Patrícia e a qual quero me referir, é que as autoridades próprias dos territórios, as autoridades indígenas, devem ser reconhecidos, especialmente as competências ambientais dessas autoridades. Esse é um passo muito importante que nos marca e é uma mudança na maneira como têm sido as relações e a tomada de decisões em relação ao clima. E essas decisões que se relacionam aos territórios estão ligadas ao reconhecimento dessas entidades territoriais indígenas, e esse é um passo importantíssimo nesse sentido. Muitíssimo obrigada, Patrícia. Agora vamos para o próximo segmento do evento de hoje, que é das perguntas e respostas, e já temos várias perguntas. Essencialmente, eu vou tentar colocar duas ou três perguntas por vez para que vocês respondam a maior parte possível das respostas e vou passar às duas palestrantes. É. E antes das perguntas e respostas, temos um aviso de que alguns de vocês já sabem que vocês estão, as organizações que vocês estão tentando rastrear com os indígenas, agora temos o índice territorial indígena, que envolve as comunidades indígenas, assim como a posse de terras e os compromissos nacionais. Se vocês quiserem acompanhar isso, vocês devem pesquisar por Landex e ILC, que são os indicadores climáticos eh, com a que envolve a questão fundiária com os indígenas. Patrícia, muitas perguntas aqui estão perguntando se é possível acessar a minuta das contribuições nacionalmente determinadas da Colômbia com os indígenas. E a segunda questão é se há alguma novidade ou atualização com relação ao Círculo Indígena que está sob a presidência do Brasil. Eu presumo que seja a presidência do Brasil na COP30, Patrícia, talvez você saiba disso, mas a outra coisa é se a ministra do Meio Ambiente da Colômbia propôs de ter algumas estratégias que envolvam o as autoridades indígenas da Amazônia. Muito obrigada pelas perguntas. Queria dizer que nós fizemos um resumo do documento, esse grande documento que nós entregamos no Ministério do Ambiente, por parte das conversas, que é o resultado das conversas dos países da bacia amazônica, é um resumo porque nós temos uma dificuldade técnica. Quando nós tivermos esse problema resolvido, vamos ter o documento pronto, mas por enquanto vamos publicar o resumo para que vocês também possam promovê-lo nos seus respectivos
espaços. Com relação às novidades da Comissão de Povos Indígenas com o governo do Brasil, gostaria de dizer que somos parte desse espaço como povos indígenas da Bacia Amazônica e fomos convidados pelo governo brasileiro a ser parte dessa comissão. E estamos muito contentes de ter sido convidados, porque acreditamos que é um contexto em que nós podemos ajudar a impulsionar essas propostas que temos como Bacia Amazônica rumo à COP30 e podemos impulsionar essas discussões em diferentes contextos. No início desse mês tivemos a pré-COP indígena da Bacia Amazônica em Brasília e nesse mesmo espaço saiu a proposta dos povos indígenas da Bacia Amazônica para o mundo e que não são muito diferentes das propostas dos indígenas colombianos, são muito parecidos. Aqui nós também envolvemos o tema dos defensores e defensoras da terra e queremos levar todo toda essa discussão aos espaços internacionais e fazer uma preparação logística para chegar até Belém e para impulsionar essas propostas que temos como Bacia Amazônica e povos indígenas, que hoje estão mais unidos do que nunca, para que o mundo escute as nossas propostas e saiba quem somos nós que vivemos na Amazônia. E antes que o tema mude de foco, nós temos muita consciência de que essa COP vai acontecer numa região amazônica e talvez seja a única e última oportunidade que nós, povos indígenas, teremos de erguer nossa voz para dizer ao mundo que na Bacia Amazônica nós temos mais de 500 povos indígenas e vários deles em isolamento ou estado natural e que estamos vivendo situações muito difíceis. E e depois de com uma COP nessa parte do mundo, muitos de nós que existimos já não vão existir daqui a um tempo, porque as ameaças que estamos enfrentando é grande demais e qualquer espaço que nos ajude a promover essa proposta como comissão internacional vai ser muito bem utilizada por nós. Vamos aproveitá-la. Luz? Muito bem. O enfoque territorial é absolutamente importante nessa atualização da NS 3.0, levando em conta as condições dos territórios, as condições de vulnerabilidade e risco com relação às mudanças climáticas em cada um dos territórios. Reconhecendo essas condições, nós vamos poder agir de acordo com elas e responder a esses contextos de mudanças climáticas que vão ter novos impactos sobre nós. Então, o foco territorial é muito importante. Nesse sentido, com relação ao trabalho na Amazônia, é importante lembrar que vamos avançando rumo à COP30 nos diálogos amazônicos, além do trabalho que já foram feitos pelos povos indígenas com suas organizações nesses processos de intercâmbio e construção conjunta, que são importantíssimos e fundamentais. Os diálogos amazônicos vão começar inicialmente em nível nacional. hum, Teremos o diálogo do setor do meio ambiente no dia 2 de agosto. Depois, haverá um diálogo entre as organizações da sociedade civil dos países na Bacia Amazônica. Não tenho a data ainda, mas será um diálogo para levar a uma posição conjunta dos países da Bacia Amazônica
a COP e depois levar essa mensagem até os presidentes. E é uma reunião que vai acontecer em Bogotá. E por que em Bogotá? Porque Bogotá está um pouquinho distante da bacia amazônica. É porque o país e o mundo estão recebendo os benefícios e os impactos do que acontece na bacia amazônica. A água de Bogotá depende do que acontece na Amazônia. Então, esses rios voadores que trazem todo o vapor, toda a água, desde a Amazônia até os Andes, que são aqueles que suprem o abastecimento de água para uma cidade tão grande como é Bogotá. Então, há uma relação fundamental que deve ser vista. Então, essa reunião de presidentes em Bogotá vai evidenciar essas relações e esperamos entregar aos presidentes, nessa ocasião, as recomendações da sociedade civil para a COP30, como uma discussão prévia. Muito obrigada. Vamos agora para 3 outras perguntas. Eu acho que, Patrícia, essa todas as 3 vão ser relevantes para vocês. Luz, eu acho que pelo menos uma, se não 2, serão relevantes para você. Então eu vou, pedir que vocês respondam. A primeira é: qual é a integração entre organizações sociais e povos indígenas da Amazônia em diferentes países? Tem uma ação conjunta desses 2 grupos, como campanhas conjuntas? Por exemplo, em segundo lugar, quais possibilidades reais vocês veem de influenciar a COP30 como comunidades indígenas e sociedade civil nas discussões da COP, em que, nesse momento em que as decisões da COP, as discussões da COP estão sendo capturadas, sequestradas, na verdade, dos tomadores de decisão. E depois, eh, pergunta sobre há uma diferença de opiniões com relação à participação, porque os governos nacionais dirão que eles consultaram todos os indígenas, enquanto os representantes indígenas querem um nível maior de participação. Para cada um dos oradores, o que significa a participação? Então, 3 perguntas, 3 eh, respostas possíveis. Patrícia, primeiro você, e depois eu vou, fazer as 2 outras, depois as outras vão para a Luz. Muito obrigada. É bom ouvir essas perguntas que nos fazem lembrar de coisas que, por causa ao longo do tempo, vão sendo esquecidas. Com relação à primeira pergunta, vou falar a partir da visão dos povos indígenas. Desde agosto do ano passado, temos feito uma articulação entre os 9 países da Bacia Amazônica e nós identificamos também, nesse contexto, ano passado, um encontro que foi feito em Bogotá. Identificamos quais eram as prioridades para a COP da biodiversidade e também para esse contexto de mudanças climáticas. Dessas consolidações de propostas, o resultado foram essas propostas que eu compartilhei com vocês, que é do interesse da Colômbia e da Bacia Amazônica. E houve diferentes contextos para continuar reafirmando essa aliança, essa sinergia que existe com os povos indígenas da Bacia Amazônica. E como povos indígenas da Amazônia colombiana, estamos fazendo um exercício de fortalecer esse relacionamento, para fortalecer essa articulação com as nossas organizações de base. Então, queremos dizer que estamos unidos, e eu acho que um exemplo de como nós estamos nos unindo, os povos indígenas, junto com outros atores, é essa campanha que está sendo realizada pelos irmãos da PIB, que é a resposta Somos Nós, os povos indígenas
estão reunindo diferentes atores da sociedade. E vemos também como nesses espaços, em nível territorial, o Brasil está fazendo um esforço muito significativo para incorporar as recomendações dos diferentes biomas, no caso do Brasil. E isso fica evidenciado no espaço que tivemos na pré-copa indígena em Brasília. A PIB e a COIAB também estão trabalhando nesse contexto para se articular com outros atores, onde eles repartem os territórios. Diante disso, a segunda pergunta é que eu acredito que temos aliados importantes. Alguns são muito comprometidos com a Amazônia e também com os povos e têm estado nos territórios e têm compreendido quem somos nós e como nós queremos seguir vivendo. Eu acho que isso facilita muito essa articulação com os atores distintos a quem queremos nos dirigir como povos indígenas. E acreditamos que, diante do tema da participação, a participação não é uma questão de quantas pessoas os povos indígenas vão a Belém, mas sim de quantas propostas dos povos indígenas sejam incluídas nas agendas, nas decisões que vão sair deste espaço. Aí sim nós vamos medir a participação dos povos indígenas. Então, não é uma questão das pessoas, mas que as pessoas sim incorporem nas suas agendas as propostas dos povos indígenas. Isso é suficiente, mas idealmente nesse processo de aprendizagem e fortalecimento, nós queremos ir, muitas pessoas, queremos levar muita gente para esse cenário para que participem e possam contribuir e sejam vistas. Eu acho que isso sejam vistas e ouvidas. Isso seria, sim, uma forma de participação. Mas nós vamos ver realmente se há ou não participação conforme nossas propostas sejam incorporadas. Irmos para a COP é muito caro, muito longe, e a gente precisa ainda de pequenas vitórias para podermos chegar até Belém, porque disso vai depender a nossa participação. Nossa participação pode ser calculada nas decisões que vão sair destes cenários. Eu não sei se tem alguma coisa ainda para responder. Sim, você respondeu tudo, Patrícia. Muito obrigada. Luz, vou passar a palavra agora a você. Certo. Esses diálogos amazônicos estão sendo pensados para justamente buscar uma interação e diálogo entre atores sociais diversos. Entre diversos atores, com seus pontos de vista diferentes e construirmos depois de maneira conjunta uma posição. Então, isso é o que é esse espaço e a forma como estamos procurando a interação entre diferentes atores. Sobre a participação na COP, tem várias formas de participar, mas da parte do governo da Colômbia, nós temos querido envolver a participação dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes e das comunidades rurais nos processos de negociação. Isso sim é algo bastante duvidoso, pois temos a participação dos povos indígenas em COPs anteriores, e esse papel, sem a participação dos povos indígenas, não haveria esse papel de negociação. Então, nós tivemos a experiência dos subsidiários, dos órgãos subsidiários da convenção, como disse Patrícia, nós tivemos uma pessoa postulada pela OPAC como negociadora e uma equipe de trabalho acompanhou também, ajudando neste processo, participando das discussões e conseguindo colocar seus pontos de vista nos documentos. Isso é muito importante. Para a COP30, o que nós queremos
é levar 7 negociadores de povos indígenas, um representando cada uma das organizações que formam a AMPC. Então, nós vamos em 9 pessoas. Eram 7 organizações. São 7 organizações que fazem parte da MPC e 2 representantes de organizações que não façam parte da MPC, para que a gente possa ampliar a inclusão. E também, com relação aos povos afrodescendentes, nós queremos ter uma representação parecida, 8 ou 9 representantes, de forma que possam participar nas mesas diferentes de negociação, de várias salas, porque vamos ter várias salas com temas, assuntos muito específicos, e as pessoas têm que estar ali. Isso exige que haja várias pessoas, negociadores específicos para cada ponto, cada questão. Para isso, nós abrimos uma escola de negociação, uma escola de negociadores, através da qual o Ministério tem o objetivo de fortalecer as ferramentas e capacidades das pessoas que vão participar destes processos de negociação. Nós tivemos uma sessão de introdução antes de participarmos dessa reunião dos órgãos subsidiários da convenção. E daqui em uma semana, 15 dias mais ou menos, começa esse processo de formação dos delegados que nos foram enviados por cada uma das organizações. Então, nós esperamos ter uma participação bastante incidente nas negociações, porque, como disse a Patrícia, não adianta ter 20 pessoas no local e não conseguirem resolver nada, não conseguirmos colocar nossas propostas nos documentos. Então, não é isso. A ideia é que nós possamos ser incidentes na tomada de decisões. Também tem outros espaços de participação que têm mais a ver com a Zona Verde, os eventos paralelos que vão ser realizados, que são sempre feitos nas COP, onde haverão discussões importantes, onde nós poderemos mostrar o que está sendo feito no nosso país, onde se pode fazer um intercâmbio de experiências e opiniões sobre o que vem acontecendo nos outros países. Então, tudo isso vai acontecer na COP. Estamos nos preparando para isso e vamos compartilhar em breve links para aqueles que queiram se preparar para eventos ou participar dos eventos, para que possam se inscrever e também para que possam buscar uma participação mais ampla e de todos os setores. Queremos muitas inscrições. Muito obrigada. Muito obrigada às duas por suas respostas e para quem fez a pergunta também, muito obrigada, porque levantou muitos pontos interessantes. Antes da gente partir, eu quero fazer uma última pergunta a cada uma e vocês podem dar uma ou duas respostas. Uma ou duas respostas. Então, o que vocês gostariam que os participantes hoje levassem para casa como resumo desta reunião? Quando se pensa em povos indígenas, COP30, qual seria a lição sobre a discussão que tivemos hoje? Patrícia, eu vou voltar para você e vou dar à luz a última palavra. Patrícia, o que você acha que gostaria que os nossos participantes compreendessem desta reunião? Bom, gostaria que as pessoas se lembrassem de tudo, porque são vários assuntos muito importantes, vitais para a Amazônia colombiana e para a Bacia Amazônica também. Mas, se eu tivesse que escolher algo para que as pessoas se recordem deste momento, eu diria que na Bacia Amazônica, na Colômbia, vivem povos indígenas que têm seus próprios sistemas de governo e de conhecimento, e que, a partir desses sistemas, estão contribuindo para o cuidado e a proteção da vida do planeta. E quero dizer que nós estamos cuidando
sem que as pessoas saibam que nós estamos cuidando. Obrigada. Sim, verdade, Patrícia. E além disso, esta mensagem, a mensagem do governo seria que o governo da Colômbia está comprometido com a incorporação real das necessidades e aportes, contribuições dos povos indígenas na ação climática. Muito obrigada às duas, Luz e Patrícia. Vamos dar a elas uma rodada de aplausos virtuais pelas suas contribuições e pelo seu tempo em falar conosco. Nós sabemos que é muito desafiador com todas as questões e dificuldades técnicas e de comunicação. Agradecemos as duas que tenham participado e trazido suas opiniões. Obrigada ao público por sua participação. Como prometido, nós vamos trabalhar com a Patrícia para que possam compartilhar o resumo das NDCs indígenas com as pessoas que participaram deste webinário. Então, podemos aprender com isso. E obrigada também à Tenure Facility, nossos anfitriões, e ao Land Portal Foundation. Tem sido um prazer para mim moderar esse evento. Tenha um ótimo dia. Obrigada mais uma vez, Patrícia e Luz. Obrigada a todos.